Bom dia aí a todos. Obrigado aí por participarem. Aqueles que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que vêm reiteradamente aí participando dos nossos webinars, muito obrigado. A gente sempre faz aí uma chamada para como a gente quer que vocês participem através do chat, né? Quem não está habituado aí, mas eu acho que hoje todo mundo já está mais habituado às ferramentas. Vocês têm aí na tela no canto chat, vocês como participantes, vocês podem fazer as perguntas, as considerações, e a gente ao longo aí do webinar vai fazer questão de ler e de encaminhar a pergunta aí para os nossos palestrantes, né? A gente também tem, em todo o webinar começado, fazendo aí um agradecimento e uma homenagem especial aos todos os profissionais da área de saúde, aos marítimos e aos portuários, que mantêm a sua atividade, né, em prol uns da economia, outros em prol da saúde, que são fundamentais aí nesse momento. Então, muito obrigado aí a essa coragem, né, e a esse serviço prestado aí ao nosso país. Hoje é o nosso quinto webinar. Nós estamos aí agora mudando aí a rota dos temas. Vamos começar a falar aí sobre o direito aduaneiro, sobre controles aduaneiros, sobre como a Receita Federal vem se portando aí frente a essa pandemia e a todos os desafios que são colocados. Então, hoje, nós convidamos aí 3 especialistas. Um deles é o Fernando Monomizato, que é sócio lá do escritório. Outro é o Dr. Paulo Rocha, que eu vou fazer a apresentação devida no momento de passar a palavra para ele, e também o Rodrigo Zanetti. Hoje a ideia é falar sobre comércio exterior, os números do comércio exterior e como estava e o que está acontecendo, falar do impacto nos controles da Receita, né, as mudanças que a Receita está impondo e está aceitando nesse novo momento aí da humanidade, e os desafios para a corrente do comércio exterior, principalmente para a logística, né, relacionada aí aos regimes aduaneiros. Então, eu vou começar passando a palavra ao meu colega e amigo Rodrigo Zanetti, que é advogado, professor do MBA, coordenador e professor do MBA da Unisantos, doutor em Direito pela Unisantos e autor do livro Governança Global e o Papel da OMC. Rodrigo Zanetti, seja muito bem-vindo. Você está com a palavra. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite feito pelo Dr. Fernando Monomizato, em especial ao amigo Dr. Tiago. Muito obrigado pelo convite. E, com certeza, esses webinars de sexta-feira já se tornaram um evento. Todos nós que participamos, já pudemos participar de um, a gente fica sempre esperando o próximo, porque realmente é uma aula. Semana passada, com o professor Agripino, com o Bussinger, foi excelente. Você cresce como profissional, cresce como pessoa. Então, parabéns por esses eventos, que continuem a fazer. Possibilita nós discutirmos importantes temas da área marítima, da área portuária e da área de comércio exterior. Parabéns mesmo. E é um prazer enorme estar com vocês, e principalmente com o Dr. Paulo Rocha, que eu sou leitor dos seus livros, do comentário ao direito aduaneiro. O meu livro está em cima da mesa, lá no escritório, mas como eu estou em casa não deu para mostrar, vou ficar devendo. Faz parte, eu acho que quem atua na área é livro obrigatório. Paulo César Alves Rocha. Vale a pena, tem que ter, né? Não é que vale a pena, tem que ter na sua estante, em cima da sua mesa. Prazer estar com vocês. Vamos lá. Quando o Dr. Tiago me passou o tema, né, Tiago, eu acho que eu vou falar um pouquinho do pré-Covid, né, para a gente entrar no controle e no pós-Covid, né? E quando a gente fala no pré-Covid, embora eu não uso muito a expressão pré-Covid, eu acho que, sem querer fazer qualquer tipo de blasfêmia, eu acho que é o AC e o DC, é o antes do Covid e o depois do Covid, né? Mas isso em todos os aspectos, social, nas relações de trabalho, econômico. Eu acho que o mundo vai mudar, não vai ter normal de novo, vai ser um novo normal, né? Então, assim, nós estamos discutindo as questões de mudança no ensino, então, nas nossas relações de trabalho, eu acho que vai ser
um corte no mundo muito, vou dizer interessante, mas diferente, né? A gente vai ter um mundo diferente. Então, para falar de pré-Covid, né, eu volto a 2019, né? Porque quando as pessoas falam, esse ano está sendo horrível, esse ano está sendo muito ruim, o comércio... Não podemos esquecer 2019, que também não foi um ano bom, né? 2019 nós sentimos uma grande desaceleração na economia mundial, muito devido pela guerra comercial travada entre Estados Unidos e a China, né, que fizeram aumentar o preço dos seus produtos de uma forma altíssima, e isso diminuiu a transação comercial entre os demais países, ou seja, houve uma onda de protecionismo em 2019 por causa esses dois países, né, protegeram as suas economias, e isso impactou efetivamente no comércio mundial, né? Outro ponto de tensão foi a questão no Oriente Médio, a questão do petróleo, inclusive impactando a Arábia Saudita, que é uma coisa que impacta demais na economia, no comércio internacional. E nós tivemos também uma desaceleração enorme na Europa, que vem, né, na Europa, na Alemanha, na Itália, a França, e hoje a França, por exemplo, está em estado de recessão, né, foi declarada a recessão na França, não só por causa da Covid, mas pelo ano de 2019. Nós tivemos também a Argentina envolta numa eleição presidencial bastante disputada, que houve também uma queda na sua economia de 2019. A Argentina é um grande parceiro comercial neste combalido Mercosul. Também impactou grandemente a economia brasileira. E, obviamente, não podemos esquecer, né, da China. A China teve um crescimento de 6,1% em 2019, é um crescimento, nos últimos 29 anos, foi o pior crescimento chinês, e o crescimento americano de 3,3% do seu PIB, que foi o menor dos últimos 3 anos. Ou seja, em conjunto, 2019 já não tinha sido um ano muito bom, né, para a economia, e isso, obviamente, impacta no comércio exterior. E o Brasil 2019? Né? A gente não pode esquecer que o Brasil 2019 foi o primeiro ano de um governo recém-empossado, que, na minha modesta opinião, muito bem representado na área de comércio exterior. Tá? Nós temos profissionais gabaritados trabalhando na Receita Federal, no modo geral, pessoal que conhece da área, que tenta buscar as melhores soluções. E nós tivemos 2019 muito desgastante por causa da reforma previdenciária, essa reforma previdenciária que durou quase o ano inteiro, vamos dizer assim, desgastante, que impediu a reforma tributária e administrativa, que, na minha também modesta opinião, eu acho que seria mais importante que a previdenciária, mas está na pauta, mas vai saber quando vai ser discutida, porque a reforma tributária se faz urgente nesse país, a reforma administrativa e política também se faz urgente. Mas 2019, de início de governo, que a gente sabe que pega o passado, e no final de 2019, ante a economia, ante o crescimento pequeno da economia, nós tivemos um PIB de 1,14%, que foi intitulado por muitos como PIBinho. Mas voltando a falar, no meu entendimento, um PIB até razoável pelo tudo que foi 2019, ante tudo que eu falei sobre o comércio internacional, sobre o comércio exterior, e ante o cenário mundial, poderia ter sido pior, mas tivemos um PIB de 1,14%. Né? E esse PIB, claro, deve-se muito ao comércio exterior, ou seja, o comércio exterior tem uma grande participação nisso. E esses números do comércio exterior podem ser bem representados e são importantes para a economia se a gente analisar o balanço aduaneiro de 2019. No comecinho de março de 2019, a Receita Federal ainda não tinha sido decretada a pandemia. A Receita Federal apresentou os números de 2019, que a princípio
chocaram um pouco porque a gente vê que houve uma queda na exportação, mas houve uma queda de números, né? De números de a tonelada, o número de produtos exportados foi menor, foi 6 ponto alguma coisa menor do que foi 9,6, desculpa, 9,6 menor que em relação a 2018. Mas em termos de valores foi maior. Por que isso? Porque nosso dólar está alto, ou seja, nós estamos conseguindo vender mais caro para o exterior, ganhando mais dinheiro, vendendo menos produto, ou seja, que é uma questão para a exportação muito interessante, né? E na importação houve um acréscimo, né, de 6% na importação. Só lembrando, voltando, na exportação, eu acho que quando a gente fala em comércio exterior hoje, no Brasil, a gente tem um ponto fora da curva, que é o agronegócio. O agronegócio está lá, o agronegócio, quando eu falo agronegócio, é tanto agricultura e pecuária, está bem, está exportando, ou seja, é um ponto de escape da nossa economia e do nosso comércio exterior. E a importação teve um acréscimo, né? E até um ponto que eu queria até discutir, não sei se vai ser possível no final, ou alguém tiver algum questionamento, eu acho que a importação é tratada como o patinho feio da economia, do comércio exterior. Eu acho que a importação ela tem que ser tratada de uma forma de incentivo, de desenvolvimento do comércio, da economia. Ou seja, a importação é importante para quê? Para gerar emprego, gerar renda, tá? Ou seja, tem que haver uma facilidade cada vez maior na importação. Mas essa facilidade, como eu vou falar daqui a pouco, não pode ser confundida com abrir as portas de uma forma tão grande, como a gente vai ver um caso que daqui a pouco me assustou um pouco, que eu vou tratar, que é a questão da descarga direta, que eu vou falar rapidinho, né? Então, a importação cresceu, a exportação diminuiu em números, mas, efetivamente, 2019, para o Brasil, é claro que a gente sempre espera muito mais, a gente entende que foi um ano, deu para sobreviver, né? Mas a expectativa seria 2020, né? Ou seja, que 2020 fizesse crescer o comércio exterior brasileiro, principalmente porque 2020 é uma expectativa muito grande. Porque pelos mesmos números do balanço aduaneiro, nós vimos que a Receita apresentou que as importações no Brasil tiveram um alto grau de fluidez, né? Basicamente, 93% das importações brasileiras foram desembaraçadas em menos de 24 horas, né? Ou seja, a média das importações foi em torno de 20 horas. Então, se nós temos 93% das mercadorias desembaraçadas, os outros 7% foram mercadorias, foram importações, vamos dizer, efetivamente, que foram levadas à fiscalização, controle, né? E na exportação, o número ainda é melhor, né? Que quase 100% das exportações foram desembaraçadas em menos de 24 horas, sendo que a média nas exportações é de 4 horas, né? E esses números trazem o quê? Trazem que a Receita Federal ela vem exercendo um controle aduaneiro cada vez mais simplificado, cada vez mais eficiente, dinâmico, que o meu modo de entender é salutar e é importante, ou seja, que a Receita Federal, no meu entendimento, na questão do controle aduaneiro, vem aplicando muito bem o sistema chamado de gerenciamento de risco. Ou seja, a Receita Federal ela vem atuando no importador, ou seja, buscando efetuar quem é o importador, quem é a empresa importadora, o CNPJ. Eu acho que isso é interessante, eu acho que isso caminha para uma situação diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás. Aqui no Brasil, a gente fala em desembaraço aduaneiro, né, que é tirar o embaraço. Nos outros países, a mercadoria chega desembaraçada, a receita local impõe o embaraço. Eu acho que a gente caminha para isso, e isso é muito importante, né? Então, cada vez mais que a Receita Federal
invista nesse controle aduaneiro antecipado. Para quê? Para simplificar todo o processo de importação. Porque os processos de importação vêm sendo simplificados. Daqui a pouco nós temos a do INPE. Exportação já tem a DUI, que é extremamente simples, desburocrática. Nós temos o despacho sobre águas, que já é uma realidade para muitos, para as empresas OEA. Ou seja, a Receita tem que investir mesmo nessa antecipação. O que me preocupa, que é o ponto que a gente também pode discutir mais para frente, é a questão de que, tudo bem, nós temos 7% que são efetivamente controladas, ou seja, são fiscalizadas pela Receita. A partir desse momento que eu acho que o processo é muito lento, né? Então, o controle aduaneiro, a partir da apreensão, da retenção, ele tem que ser muito mais rápido. Não podemos ter um processo, um PECA, um procedimento especial de controle aduaneiro da 1169, que pode demorar 180 dias. O importador também, em contrapartida, não pode ter até 30 dias para apresentar a documentação. Tem que ser rápido, tem que ser sério, tem que ser dinâmico. Na exportação, vai tranquilo. Então, o problema hoje que nós temos é na importação, principalmente no controle aduaneiro após a apreensão, após a retenção. E aí, a gente tem bastante tema para discutir também, até para outros webinars da vida, né? E, por fim, uma coisa que eu queria deixar para pensar, né? Que esse pós-Covid, né? Que seja um momento que a gente invista nisso, que a gente entenda que o controle anterior e o controle posterior é importante, tá? Ou seja, que esse sistema se aperfeiçoe. Eu acho que a palavra aperfeiçoamento, a palavra readaptação dos sistemas é importante, é necessário, tá? Mas, lembrando, não podemos nos descuidar da nossa segurança. Não podemos ter, por exemplo, como vai ser discutido aqui com certeza, uma consulta pública que possibilita uma descarga direta para terminal que não seja controlado por operadores portuários. Tá? Ou seja, tem que ser uma coisa mais discutida e sem a presença dos técnicos da Receita Federal, fiscalizando, controlando. Ou seja, essa consulta pública abriu uma questão, vamos simplificar, mas simplificar não é tirar a soberania do país em administrar o que entra. Então, eu acho que esse pós-Covid pode ser um momento em que a gente aperfeiçoar todos esses sistemas aduaneiros. Então, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Zanetti. Acho que foi uma excelente abertura. Eu comungo das mesmas preocupações e colocações que você fez. Anotei vários pontos aqui e quero que a gente vai voltar nessa discussão da descarga direta, porque ela é uma medida que foi a Receita pôs em consulta pública, então assim, ela está aberta para essa discussão, mas ela vem justamente nesse caminho desse acordo de facilitação do comércio, de simplificação, de agilidade, que você muito bem destacou. A gente lembrava, né, quando a gente começou na profissão, sei lá, no mínimo 7, 10 dias para desembaraçar a mercadoria. Hoje ela pode já chegar desembaraçada, ou quando ela chega em 1 dia, 2 dias, ela está desembaraçada. E outro ponto importantíssimo diz respeito a quando ela é selecionada, né? Realmente vira um castigo para o importador, né? Dependendo do tamanho do importador, ele acaba morrendo em razão dos custos que não previstos, né? Os custos extras de armazenagem, os custos extras de demurrage. Então, assim, isso é um tema que a gente precisa falar. Eu vou, então, agora passar a palavra para o Fernando Monomizato, né? Fernando é sócio, né, da Advocacia Rua de Melo Miller, é um coordenador do Núcleo de Direito Marítimo e Aduaneiro. E eu gostaria de ouvir do Fernando dessa uma discussão que é antiga e que acho que o mercado está na prática superada, mas juridicamente ela tem bastante senões, que é a liberação das cargas com os documentos digitalizados, principalmente com o Bill of Lading, né, com uma cópia do Bill of Lading. Então, Fernando, quero passar a palavra para você e ouvir aí o que você tem aí estudado, o que você tem aí investigado sobre esse tema. Você está com a palavra. Bom, oficialmente, bom dia a todos. Cumprimento meus pares, Dr. Paulo Rocha, Dr. Rodrigo Zanetti. Agradeço o convite, Thiago Miller, pela oportunidade
essa fala em um webinário que envolve tema de direito aduaneiro em meio à pandemia do Covid-19. Para mim é uma honra dividir esse espaço, poder contribuir um pouquinho da experiência profissional que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos. Bom, eu gostaria de abordar a minha fala justamente sobre esse introito que fez o Thiago, né? A necessidade que se tem, ainda nos dias de hoje, da apresentação do original do conhecimento de transporte marítimo por parte dos recintos alfandegados para fins de entrega da mercadoria. Essa necessidade que se tem, ela está prevista ainda hoje na IN 680 de 2006. Esse tema eu vou procurar abordar de forma relacionada ao decreto 10.278, recentemente publicado agora em março de 2020, que veio regulamentar um dispositivo que estava lá na Lei de Liberdade Econômica, né? O decreto em si, ele não veio em função do Covid-19. Né? Agora, os efeitos trazidos por essa crise sanitária, por certo, fizeram com que acelerasse essa inclusão digital, né, nas atividades, tanto do setor público quanto do setor privado. É importante que a gente resgata um pouquinho do histórico da temática a ser abordada aqui, para fins de melhor compreensão do contexto em que hoje a gente vive. A Receita Federal, ela sempre exigiu a apresentação do conhecimento original do transporte marítimo para fins de entrega das mercadorias, né? Até 2013, isso aí era uma coisa tranquila, pacífica. Em meados de 2013, a Receita vem, então, altera a IN 680 e passa a dispensar a apresentação desse documento original para fins de entrega. Essa medida trouxe um certo alvoroço por parte dos intervenientes do comércio exterior, sobretudo os recintos alfandegados e os consignatários das mercadorias, a pretexto de que essa nova rotina operacional ela estaria trazendo uma insegurança jurídica à nova rotina por parte dos consignatários. A mesma medida que retificou a IN 680, ela trazia também a dispensa do conhecimento original no rol de documentos que instruíam o registro da declaração de importação. Né? Para a Receita, era necessário apenas a declaração de informações eletrônicas por meio do CE, que constavam todas aquelas informações do conhecimento de carga com base numa certificação eletrônica. Né? Ali, então, gerava aquela discussão. Né? De um lado, os recintos alfandegados, em que não tinha qualquer parâmetro de comparação do conhecimento eletrônico e um conhecimento original. Né? Eles ficavam praticamente à mercê dos consignatários das mercadorias, da boa-fé. De outro lado, essa briga era dos consignatários, em que eles, de posse de uma propriedade original do conhecimento de transporte marítimo, eles reivindicavam a entrega da mercadoria a quem de direito. Bom, essa confusão ela fez com que a Receita Federal ela voltasse atrás, né, e meses seguintes editasse uma nova retificação da IN 680, e disciplinando lá que os recintos alfandegados eles não estariam dispensados de exigir a documentação necessária para fim de cumprimento das suas obrigações legais, né, em especial o artigo 754 do Código Civil. Essa redação ela não foi tão feliz, né, porque ainda assim gerava uma dúvida se era ou não necessária a apresentação do conhecimento original para fins de entrega. E aí, essa dúvida gerou até 2017, quando então a Receita Federal ela definitivamente estabelece que o conhecimento original tem que ser apresentado ou um documento equivalente nos termos do Código Civil, artigo 754. Né? Então, recapitulando, tínhamos 2013, até 2013 era pacífico, tinha que apresentar. De 2013 para 2014, houve uma dispensa por parte da Receita. De 2014 a 2017, né, no meu entender, era uma recomendação por parte da Receita Federal, e até os dias de hoje, agora é obrigatório, né, pela IN 680. Bom, de lá para cá,
como é que tem sido, na prática, a sistemática adotada pelos terminais consignatários dessas mercadorias? Na prática, o terminal basta o recebimento de uma cópia digitalizada do conhecimento de transporte marítimo para fins de entrega. O terminal ele recebe do consignatário da mercadoria, por meio de um sistema remoto, via upload, esse conhecimento, ele atesta a validade dessas informações, certifica no regime, no sistema da Receita Federal, e se de fato não houver qualquer tipo de bloqueio, ele libera aquela mercadoria, né, para o transportador rodoviário que foi vinculado àquelas informações eletrônicas prestadas por meio de uma certificação digital. Daí a primeira pergunta, né, será que os recintos alfandegados, em concurso, em conjunto com os consignatários das mercadorias, eles estariam desrespeitando, descumprindo a exigência fiscal por parte da IN 680, 2006? Se positivo, haveria alguma implicação, alguma multa, sanção administrativa? Bom, essa pergunta eu vou deixar de lado, respondo mais lá na frente, deixar o ouvinte aí em suspense. Recapitulando, 2013, 2014, 2017, 2020. Vem, então, o decreto 10.278, estabelecendo parâmetros de digitalização de documentos públicos ou privados para fins de equiparação aos documentos originais. E agora? Os recintos alfandegados, os consignatários das mercadorias, eles vão ter que se submeter a essa nova sistemática? O documento digitalizado, o conhecimento de transporte, ele vai ter que conter uma assinatura digital, uma certificação de padrão de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, vai ter que atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos, como padrão, resolução, conter metadados, uma sequência de algoritmos que mapeia a sequência de bits, enfim, essa estrutura toda para fim de autenticidade, de verificação dessa autenticidade? Não necessariamente. Como eu havia comentado, o decreto 10.278, ele estabelece parâmetros de digitalização de documentos públicos ou privados. Qual é a natureza jurídica da relação estabelecida entre um recinto alfandegado e a Receita Federal? A Receita Federal, quando ela credencia um recinto, o recinto ele tem que oferecer todas as condições e os meios necessários para que aquele controle aduaneiro seja exercido pelos agentes fiscais da Receita Federal. Essa garantia de controle de todos os meios, sim, ela é submetida a um regime jurídico de direito público por parte do recinto em face da Receita Federal. Agora, e o regime jurídico estabelecido entre o recinto alfandegado e os consignatários das mercadorias? Quando eu digo o regime jurídico, é aquela armazenagem, aquela movimentação interna da mercadoria durante o processamento do despacho de importação. Essa relação é uma relação jurídica de natureza estritamente privada, civil, comercial, de modo que, se assim o o decreto 10.278 ele prevê lá no artigo 6º a previsão da dispensa, dessa forma. Eu vou ler aqui o artigo 6º, na hipótese de documento que envolva relações entre particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, da integridade e, se necessário, da confidencialidade de documentos digitalizados será válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, respondendo aquela pergunta, fica fácil agora, Se os recintos alfandegados eles aceitaram como válido aquele documento, aquele upload do conhecimento de transporte marítimo como meio de comprovação da autoria, da integridade, essa sistemática, essa dinâmica de comum acordo com o consignatário é válida para todos os fins de direito. E aquela discussão, aquele alvoroço que foi criado em 2013, quando a Receita Federal ela dispensou a apresentação do conhecimento original do transporte marítimo? No meu entender, ali ela bem andava intencionada a Receita Federal. Por quê? Uma das funções da Receita Federal
é o controle e a fiscalização do comércio externo, né? O controle em si, ele se encerra a partir do momento em que a mercadoria é nacionalizada, submetida, desde que submetida, né, ao despacho de importação. Dali em diante, nasce, então, uma relação jurídica de direito privado por parte do recinto aduaneiro em face consignatário, para fins de cobrança daquela armazenagem, daquela movimentação de serviço, né? De modo, então, que a exigência, hoje contida na IN 680, para fins de apresentação do conhecimento original, ela é letra morta, do meu ponto de vista, né? O decreto, ele só vem a sacramentar aquilo que era o óbvio, né? Nas relações de direito jurídico, direito privado, entre o recinto alfandegado e o consignatário da mercadoria, a Receita Federal ela não pode e nem deve se miscuir, né? Pouco importa para a Receita, se uma mercadoria foi nacionalizada, a entrega a quem de direito, a um terceiro, né? Para a Receita fica aquela pergunta, e daí? Né? O e daí que está muito na moda, né? E daí? A mercadoria ela já foi nacionalizada, pouco importa para ela se foi entregue para A ou para B. É óbvio que o recinto alfandegado, se ficar demonstrado que houve uma falha operacional, ele vai ter que responder civilmente por essa entrega, né, à pessoa adversa do destinatário. Agora, do meu ponto de vista, infração, sanção administrativa, não há por parte do recinto em face da Receita Federal, porque o ilícito aí tem natureza estritamente direito civil. Basicamente, era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado. Muito bem, Fernando. Esse tema realmente desperta aí um interesse jurídico, né? Na prática, a gente sabe que o mercado tem caminhado aí e a rastreabilidade, os sistemas de informação e a certificação digital têm simplificado isso. Estou vendo aqui um comentário e uma consideração relevante do Vladimir, que, se eu não me engano, é o Vladimir que trabalha hoje na DPW, que já esteve na Abtra. Estou vendo também que tem gente aqui da Santos Brasil, e com certeza a gente vai tocar nisso, tá, Vladimir, na hora aqui das perguntas. Bom, então eu vou agora passar a palavra aí para o nosso, vou me permitir falar, nosso convidado de honra, Dr. Paulo César Alves Rocha, né, que é formado em Engenharia Industrial na Universidade Federal Fluminense, possui mestrado executivo em transportes, mestrado em engenharia de transportes. Ele hoje é consultor aduaneiro, foi auditor fiscal durante muito tempo e tem uma vasta literatura sobre legislação aduaneira, como disse aí o nosso colega Zanetti, que são livros obrigatórios, né? Eu ontem, quando falava com o Dr. Paulo pelo telefone, falei, Dr. Paulo, é muito interessante, né? Porque eu estou há 26 anos lá trabalhando no escritório e os seus livros estão todos ali na estante, não só sobre legislação, mas sobre logística também voltada para a atividade aí, de importação, atividade aduaneira, ligada aos regimes aduaneiros. Então, eu gostaria, e a gente tem visto que o senhor tem se dedicado a essa discussão, a discussão da logística com relação aos estoques, né? A gente está enfrentando um momento aí ímpar, que é o bloqueio aéreo, né? A gente sabe que a logística aérea ela tem uma relevância, ela é pequena do ponto de vista da quantidade, mas ela tem uma relevância muito grande em razão da agilidade, né, e da segurança com aquilo que diz respeito aos valores agregados. Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. O senhor está com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras de vocês. Obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes. A minha parte que eu combinei de falar é sobre as mudanças no controle aduaneiro do comércio exterior na pós-pandemia, tá certo? Porque o que acontece? Nós estamos em um momento ímpar, um momento que nunca existiu. E depois dessa pandemia, as coisas vão mudar completamente. Nós estávamos discutindo aqui antes de começar o webinar sobre aula, sobre reuniões à distância, sobre trabalho à distância. Essas coisas, tudo, o mundo todo vai mudar depois da pandemia. E por que isso afeta o comércio exterior? Porque hoje em dia nós temos uma logística integrada mundial, tá certo? Você falou muito em
importação, que a importação é importante. O que acontece? As pessoas, as empresas, no planejamento de produção de produtos, elas procuravam a produção nos diversos países e que tivessem uma cadeia de suprimento maior e que tivessem, vamos dizer assim, o preço menor. Então, um produto ele é fabricado num lugar e ele é fabricado no lugar e ele é entregue para outro. As partes são reunidas no terceiro país. Quer dizer, vocês conhecem essa complexidade toda. Quer dizer, qualquer equipamento hoje em dia tem partes de diversos lugares: China, Hong Kong, Taiwan, Vietnã, Paquistão. Quer dizer, as coisas funcionam dessa maneira. Ao mesmo tempo, as práticas de logística antes da pandemia eram no sentido de que você devia minimizar estoque. Você não devia ter estoque, porque o comércio estava funcionando direito, tá certo? Bem. E então, por que você tem estoque? Você ia trazendo as mercadorias à proporção que precisasse, via marítima, e as aéreas mais ainda. As aéreas, muitas empresas mantinham o estoque mundial num determinado lugar, tá certo? E a proporção que ele fosse, a velocidade era tão grande do transporte aéreo, e a facilidade era tão grande do transporte aéreo, que você podia pegar, trazer mercadoria de um dia para o outro, um dia para o outro. Um exemplo típico que eu tenho uma empresa de manutenção em que o estoque era sediado na França, o estoque de peças de manutenção era sediado na França. Durante o dia, na bancada, os mecânicos faziam requisição de peças, faziam a requisição das peças. Elas embarcavam às 11 horas da noite em Paris, estava às 5 horas da manhã aqui no Rio. Tá certo? Então, se acostumou a essa facilidade e essa agilidade. Então, o que acontece? Quando há a pandemia, tem a parada no transporte aéreo. Tá certo? Essa parada no transporte aéreo faz você refletir sobre muitas coisas. Hoje em dia, mesmo que nós não estivéssemos em isolamento total aqui no Brasil, vamos dizer assim, imaginemos que o Brasil não tivesse tido Covid, a Covid tivesse sido apenas nos outros países, menos no Brasil. Nós teríamos dificuldade de chegar com peças aqui. Por quê? Os outros países estão com pandemia, os outros países não estão produzindo, e o transporte entre os países, tá certo? Está dificultado. Quer dizer, o transporte aéreo está praticamente parado, o normal está praticamente parado. Então, essas coisas todas levam a uma reflexão de que a logística pós-pandemia, tá certo? Ela vai mudar de conceito. Dizer como ela vai dizer, adivinhar como ela vai acontecer é muito difícil. Por quê? São milhões de fatores, tá certo? Existem fatores econômicos, existem fatores de disputa comercial, existe preço também, vamos dizer assim, existe preço e também não se montam indústrias de uma hora para outra em nenhum país. Mas isso já está começando a acontecer. Por exemplo, eu vi uma notícia em que os laboratórios de produtos farmacêuticos no Brasil já estão começando a se unir para mudar o conceito que eles têm de importar todos os insumos, tentar fabricar insumos no Brasil. Por quê? Porque esses insumos não estão chegando regularmente, até porque os países produtores estão tentando proteger esses insumos para atender a doença, as diversas doenças nos países produtores. Então, eles estão tentando o seguinte: tentar ter mais insumos no Brasil de produtos farmacêuticos. E, na verdade, grande parte... outro dia, eu estou olhando uma caixinha de remédio, só a título de curiosidade, eu vi se não me engano, pantoprazol, de uma determinado laboratório, ele é fabricado na Índia. Ele é só embalado no Brasil.
Vocês podem olhar muitos produtos no Brasil são fabricados em outros países, mas são embalados no Brasil. Então, vem como se indústria brasileira e tudo mais, mas eles não são brasileiros, eles são totalmente fabricados lá fora. Então, a indústria farmacêutica está tendendo a fazer isso. Outro fato foi o que o Donald Trump, está pedindo que os chips de computador não, os chips que dominam a vida toda da gente, qualquer coisa tem chip, até a cafeteira, pensando, até de manhã, até a cafeteira, ela tem um chip, porque ela tem um timer, e para ter timer é um chip. Os chips são todos fabricados na China hoje em dia. E o Trump pediu que a indústria americana se preparasse, voltasse a fabricar chips. Eles, no momento, eles fabricam só processadores, que são os mais importantes. Mas o Vale do Silício, que era originalmente um produtor de chips, tá certo? Ele não fabrica praticamente mais chip. Os chips são todos fabricados praticamente na China. Então, esse movimento todo, essa é uma das partes de logística que vai diminuir, que vai mudar, vamos dizer assim. No Brasil, particularmente, um outro fator muito grande que vai acontecer é que, se o dólar permanecer nesse ponto, tá certo? Uma série de coisas que eram compradas, que nós fabricávamos, passamos a não fabricar, porque era mais fácil, era mais barato importar da China, Paquistão, Índia e Vietnã, elas vão voltar a ser fabricadas no Brasil. Nos supermercados, você vai em qualquer loja, você vai ver que toda louça é fabricada na China. Mesmo aquelas que dizem que são fabricadas na Holanda, não são fabricadas na Holanda. A Holanda apenas repassa. Ela importa, repassa e vem para cá. Então, essas coisas todas devem mudar. E não é só por causa da pandemia. Lembrar que o transporte aéreo já foi afetado muito com aquele vulcão lá na Islândia, não sei dizer o nome deles ao certo, um nome muito complicado para dizer, mas aquele vulcão ele paralisou o transporte aéreo no hemisfério norte durante quase uma semana. Isso atrapalhou tudo. Então, tudo isso faz com que a logística tenda a, primeiro, as cadeias de logística devem mudar, certamente vão mudar, quer por problemas de preços, quer problemas de segurança, mas elas vão mudar. E também vão mudar, vão mudar as questões de estoque, porque as empresas vão passar, certamente, mais a ficar com estoques, a voltar a ter estoques junto à produção. Bom, essa é a questão, vamos dizer assim, da logística em si. O que vai afetar a logística em si? A Maersk, vocês mandaram uma notícia hoje, a Maersk, ela acha também que vai diminuir o transporte marítimo, vai diminuir muito. Então, o pós-pandemia vai ser uma coisa muito, muito, muito grande. Mais ainda, se a gente levar isso, eu nem estou dizendo que nós vamos ter um problema a mais, que é o problema do preço do petróleo. O preço do petróleo, no preço que está hoje em dia, ele, vamos dizer assim, primeiro, afeta a produção de uma maneira geral, afeta as atividades no Brasil, mas ele afeta principalmente uma coisa que estava em ascensão, que é, vamos dizer assim, que é a produção de energia elétrica por fontes renováveis, como a eólica e solar. Por quê? O petróleo, nos preços atuais, ele tende a inviabilizar as fontes alternativas. Também isso é um outro fator que também ninguém sabe como vai ficar pós-pandemia, porque se diminuiu muito o consumo de petróleo, diminuiu muito, e a poluição diminuiu muito, e pode ser que alguns países adotem medidas para que o consumo de petróleo fique baixo, tá certo? E aumente o consumo de gás, que o gás não é poluente. Tá? Uma coisa que leva a crer
essa parada que nós estamos tendo toda, Veneza, os canais de Veneza estão limpos, não tem mais aquele cheiro. Então, a água está azulzinha. Bom, pós-pandemia, como é que isso vai afetar o controle aduaneiro? A Receita vem se modernizando, tá certo? Tá? Ela vai se informatizando, você não precisa mais ir na Receita praticamente para muita coisa, tá certo? Os despachos, se der canal verde, você não vai na Receita, tá? É tudo feito eletronicamente. Regimes aduaneiros especiais, muito estão sendo feitos também por via digital. E o que restava ainda, que era o controle aduaneiro, informalmente, você já tinha muito controle aduaneiro feito por câmeras, por fotografia. Você já conseguia fazer por filmagem, tirando fotografia. Os engenheiros certificantes, quando iam, sempre agiram assim. E agora, vamos dizer assim, já tem resolução da Receita em que você pode dispensar o controle, a vistoria física. O fiscal não precisa ir mais lá no recinto. Desde que você tenha um lugar adequado, com câmeras adequadas de alta resolução, coisa e tal, você já vai poder prescindir da presença do fiscal, porque às vezes é um problema muito sério na conferência física. Então, eu acho que essa é a facilidade que vai ter pós-pandemia no controle do comércio exterior. Agora, tem uma outra coisa que talvez piore, que é, primeiro, que as exigências administrativas, principalmente sanitárias, vão passar a ser maiores. Lembrar que a peste suína apertou os controles sanitários no Brasil e também que, com relação à segurança, que depois de 11 de setembro, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, a aviação mundial mudou completamente. Tá certo? Não só a aviação, como os portos. Hoje em dia, se você não tem porto com a ISPS Code, você não consegue movimentar carga no mundo. Tá certo? Quer dizer, são coisas partindo não de organizações mundiais, partiu quase dos Estados Unidos, mas que obriga todo mundo a fazer. Tá certo? Tá? Então, primeiro, eu acho que, embora a Receita tenda a facilitar, você vai ter mais problemas com controles sanitários, controles de segurança. E outra coisa que tende a aumentar também, todos eles, vai ter muito protecionismo, tá certo? Tanto na exportação, tanto o Brasil vai impor medidas protecionistas, quanto todos os países vão impor medidas protecionistas, aumentar as medidas protecionistas vamos dizer assim, exatamente porque eles vão examinar o que é estratégico para cada país e essas coisas estratégicas para cada país, tá certo? Eles vão querer que sejam produzidas, forçar que sejam produzidas no país. Um exemplo mais do que necessário são os respiradores. É um absurdo, você praticamente só tem um país no mundo que fabrica respirador. Então, fica todos os países do mundo dependendo do respirador. Então, certamente vão haver, não vai ser com relação ao respirador, mas certamente vão começar a haver medidas protecionistas com relação a isso. Isso vai afetar o Brasil muito na exportação e alguma coisa na importação também, não sei. Isso eu não sei. Ou seja, o comércio mundial também deve mudar de regulação. Então, o que eu falo dos estoques estratégicos é que essa mudança toda de logística tende a que os estoques estratégicos, alguma coisa estratégica, principalmente de peças de reposição, imagina, peça de reposição, estava todo mundo, empresas
todas elas acostumadas a ter depósitos fora do Brasil, tá certo? Elas vão tender a ter esses estoques estratégicos aqui no Brasil. Ou então, e mesmo alguma coisa para a indústria de carro, peças que paralisem a linha de produção, vão passar a ser estocadas no Brasil, que hoje em dia não são. Vem de avião ou de navio sempre. Principalmente porque não é só, a gente fala em avião, mas o comércio quando tem navio de escala, por exemplo, para Rio e Santos, principalmente, da Europa e Estados Unidos, vamos dizer assim, é uma opção viável, porque você sabe que toda semana você tem aquele navio chegando naquelas datas certas. Isso dá para você manter uma cadeia de suprimentos de logística muito, muito bem amparada nisso. É mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado, doutor Paulo. Acho que o senhor foi preciso e conseguiu abranger aí inúmeros assuntos. Eu queria até tentar fazer uma costura entre tudo que eu ouvi de vocês três, antes de devolver a palavra aí, para vocês fazerem seus comentários. E eu vou pedir também que, além dos comentários, que quem puder vir respondendo já nos comentários aí as colocações dos nossos participantes o façam, porque o tempo sempre ele é mais rápido que a gente. Mas olha só, acho que uma coisa que é fato, que o senhor colocou, e que a gente também viu aqui no chat, é que o mundo vai mudar, né? Tem gente que ainda duvida um pouco disso, mas assim, as relações econômicas elas vão mudar. Nós estamos aqui falando de um elo importantíssimo do comércio internacional, que é a importação, né? Que é essa logística da importação. Então, veja só, isso afetar o comércio exterior, que vai afetar a economia, mas eu acredito que vai acelerar, essa pandemia está acelerando alguns processos que já estavam em curso, como o senhor falou. Hoje, a fiscalização é feita remotamente, né? Posiciona o container, abre o container, pela câmera, o fiscal consegue fazer essa fiscalização. Então, isso vem em benefício, né, da economia, vem em termos de eficiência e agilidade. E o senhor colocou um outro ponto que eu quero deixar aqui levantado para depois a gente falar, que é a questão do protecionismo, né? Eu compartilhei realmente esse não é um artigo, mas é um comentário do presidente da Maersk, né? A maior companhia transportadora do mundo, em que ele diz que o comércio mundial vai cair 25%. E parte disso se deve a um recrudescimento do protecionismo. O Zanetti também falou um pouquinho disso no começo, quando falou daquela disputa China-Estados Unidos. Isso é algo preocupante, né? Porque isso vai contra o desenvolvimento do mundo. Né? Ontem eu estava pesquisando no site da OCDE e eles, né, que, assim, estão preocupados, têm publicado artigos no sentido contrário. Então eu vou. E outra coisa que o senhor lembrou muito bem. Ao mesmo tempo que a Receita tende a facilitar e simplificar, ela tende a ser mais exigente com a questão do cadastro e o conhecimento das pessoas jurídicas, né? E algo que vai aumentar, com certeza, e o senhor deu o exemplo da gripe suína, são as exigências sanitárias. Sem dúvida nenhuma, não digo que é uma barreira, mas vão crescer esses controles, e isso não é que dificulta, mas isso como é que eu vou dizer? É algo assim que atrasa um pouco o procedimento de desembaraço. Bom, então eu vou devolver agora a palavra para o nosso colega, para o Rodrigo Zanetti, para ele fazer um comentário sobre as falas do Fernando Moramizzato, do Dr. Paulo, e se ele quiser tocar também algum outro comentário, que ele o faça. Eu vou trabalhar aqui mais ou menos entre 5 e 7 minutos, para depois a gente poder tentar responder mais algumas perguntas, tá ok? Então, Rodrigo Zanetti, você está com a palavra. Bom, parabéns aos colegas, Fernando, Dr. Paulo, pelas explanações. Excelente, cada vez mais a gente vai aprendendo. E, primeiramente, na fala do Fernando, eu concordo gênero, número e grau. Eu acho que essa questão da entrega da carga, obrigando-se à apresentação do BL original, a Receita está fugindo da função dela, né? Isso é uma questão extremamente comercial, né? Então, exigir isso
Eu concordo com o Fernando totalmente quando ele fala. Eu acho que isso até é uma simplificação, né? Uma desburocratização que é necessária e precisa ser feita cada vez mais aplicada. Ou seja, parabéns, Fernando, tocar para um ponto que é super interessante e super válido. A Receita tem que se preocupar com o quê, né? A Receita tem que se preocupar com a questão da nacionalização da mercadoria, com a fiscalização, com o controle. Mercadoria nacionalizada é mercadoria a Receita já prestou o seu serviço, né? A Receita já está pronta para agir em outra seara, outra importação. Vamos lá, acabou isso aqui, nacionalizou. Não, claro, temos os outros procedimentos, revisão aduaneira, fiscalização, tudo bem, mas naquele momento acabou, ela tem os outros procedimentos que ela pode adotar em relação àquela importação, mas nacionalizou, entregou, acabou. Outro ponto que eu queria tocar é que, ouvindo a fala de vocês, cada vez mais eu me atenho ao fato de que, nesse momento agora, a Receita teria que estar se preparando para o futuro, né? Ou seja, o pós-pandemia, como o Dr. Paulo falou, vai mudar tudo, vai ter mais barreira sanitária, ou seja, a Receita Federal, eu espero que assim, o controle dela seja cada vez mais dinâmico, mais eficiente e mais assim, e não se esqueça, claro, obviamente, da segurança nacional, das coisas que são referentes ao nosso país. Por exemplo, vai ter o protecionismo, né? Isso é óbvio. Até o presidente da OMC, ele falou, ontem ele disse que vai sair, né? Renunciou ao cargo até setembro, não sei quando é que ele vai ficar até o cargo, mas ele prevê isso, né? E ele prevê até, quando eu li a reportagem da Maersk, eu achei que até o presidente da Maersk foi um pouco até otimista, porque ele prevê até 32% de retração no comércio, de 13% a 32%, dependendo das políticas econômicas, comerciais realizadas pelos países, né? Então, ou seja, mas mesmo a 25%, 32% é um absurdo, né? Então, ou seja, e que a Receita Federal ela seja preparada para quê? Para nas futuras importações os controles serem mais rápidos, mais eficientes. Eu acho que a palavra eficiência é o que define tudo. Nós estamos, em breve, vai ter a entrada da Convenção de Quioto revisada, que muda os regimes aduaneiros. A Receita tem que estar preparada para isso. A Receita tem que estar preparada também. Eu acho que agora os jovens aí, os mais jovens que a gente, esse sistema de blockchain, de cadeia de informação, é um sistema que tem que ser aplicado, cada vez mais incentivado, e a Receita ser um órgão fiscalizador e controlador. Agora, que o protecionismo vai ocorrer, eu acho que vai. Esse é uma questão que vai impactar o comércio internacional. Mas vamos esperar. Obrigado. Tiago, seu áudio. Desculpa, gente. Obrigado, Rodrigo. Então, gostaria que depois você tocasse novamente sobre a consulta pública de descarga direta, que acho que é um tema que está bem relacionado. A gente volta aí com você para tratar disso, que eu acho que está muito conectado com o nosso tema principal. Fernando, seus comentários, se quiser fazer alguma consideração sobre o chat, respostas, você está com a palavra. Obrigado, Tiago. Olha só, parabenizo também a fala do Dr. Paulo Rocha, Rodrigo Zanetti. Concordo plenamente com o Zanetti, né, quando a Receita ela tem cada vez mais avançado na agilidade da importação da mercadoria e que o que precisa ser melhorado, né, a partir do momento em que a mercadoria ela é retida, ela é parametrizada naquele canal cinza, porque dali em diante vira uma burocracia que só se desenrola, né, sobrecarregando o judiciário. Agora, uma coisa interessante que o Zanetti falou é a questão, né, não se pode abrir as portas
né, do Brasil para o comércio mundial, né? Tem que abrir, então, essa meia porta. Como é que seria essa abertura de meia porta, né? E se essa meia porta ela ia atender a necessidade da OCDE, né? Pegando até um gancho com o comentário do Paulo Rocha, né? O protecionismo seria uma contramão da história, e quais seriam os meios, né, para incentivar a indústria brasileira? Talvez incentivar a Zona Franca de Manaus? Então, ficam essas minhas considerações. Tem dois questionamentos, Tiago. Eu não sei se agora seria o momento oportuno para tentar responder dos ouvintes. A primeira é a questão, para mim, aparece ali como H. Sávio. Acho que é Henrique, não sei qual é o nome dele. Enfim, Henrique, você comenta ali que cada vez mais a Receita ela atende à necessidade do armador, do agente de carga, né? Porque eles conseguem fazer um bloqueio no sistema condicionando o pagamento do frete. É importante que a gente faça uma distinção aqui, né, do armador e do agente de carga. O agente de carga ele não tem essa autonomia para fazer o bloqueio. O armador, sim, tem para bloquear. Agora, eu não acredito que seja uma proteção. Isso está previsto na lei, decreto 116. Se não houver o pagamento do frete, ele pode reter aquela mercadoria. Agora, frete, né? Eu não estou falando de taxas de liberação da mercadoria, que é do agente de carga. Se forem taxas, e aí ele não pode reter essa mercadoria. E aí vai ganhar no judiciário. Agora, se é frete, está na lei. Então, a Receita Federal, ela nada mais faz do que atender uma exigência legal. Um outro comentário é do Vladimir, que também é muito relacionado a isso. Ele comenta que os players eles podem fazer essa retenção no bloqueio do sistema. O recinto, ele também tem condições de fazer esse bloqueio, desde que não para atender uma necessidade do armador, do frete. Isso é a relação do consignatário com o armador. Agora, o recinto alfandegado, ele pode fazer o bloqueio no sistema desde que a pendência financeira ali seja armazenagem. Isso está previsto aonde? Previsto no Código Civil, né? Se não houve o pagamento daquela prestação de serviço, ele pode reter a mercadoria. Então, basicamente, eu acredito que sejam essas as duas perguntas com relação à minha fala, Thiago. Não sei se tem mais alguma outra. Fernando, eu acredito que sim também. Eu tinha uma pergunta para você, mas eu vou fazer depois. Eu queria também voltar depois dessa discussão da retenção, né? Eu acho que, de fato, a legislação prevê a retenção por frete e a retenção pela armazenagem. Eu tenho uma certa dúvida porque quando a gente olha o Código Comercial, que é de 1890, ele exigiria uma ação, né? E hoje a Receita facilitou essa retenção. Mas acho que é um tema também, outro tema jurídico relacionado aí à liberação de cargas, aí aos negócios do comércio exterior, bem interessante, inclusive, por que não o agente de cargas também. Então eu vou passar agora a palavra ao Dr. Paulo para fazer aí um comentário sobre as falas aí ou do Fernando, ou do próprio Rodrigo Zanetti, ou também aí algum comentário que ele tenha aí visto no chat. Dr. Paulo, o senhor está com a palavra. Eu queria parabenizar os demais palestrantes para palestras magníficas que fizeram, tá certo? Não teria muito comentário a fazer. Na verdade, a questão de entrega de BL talvez seja um resquício antigo dos aduaneiros mais antigos. Eu já tive muito na aduana há muito tempo, e do tempo em que a aduana controlava tudo. Quer dizer, na verdade, a aduana controlava tudo. Quando se pôs a aduana como controle mesmo, tá certo? Existe uma certa, às vezes, um pouco de resistência a liberar isso, tá? Eu já vi fiscal querendo falar sobre problema cambial. Eu sempre falo assim, problema cambial, Banco Central. A Receita não tem nada a ver com isso, tá certo?
Tá? Então, realmente, a questão do BL é essa. Agora, é uma questão eminentemente comercial, tá certo? Porque o BL prova a propriedade da carga. Quem é que é o proprietário da carga? Tá? Eu já vi questões, além de falta de pagamento de frete, que é o mais comum, mas teve uma determinada época, pelo menos na importação de carros, que os bancos financiavam a importação, na hora da carta de crédito para financiar carro, os bancos é que faziam pressão para que não se liberasse os BLs. Eu me lembro em acompanhar desembaraço em que os bancos é que faziam muita pressão porque eles não estavam recebendo dinheiro. Então, para não liberar o BL. Quer dizer, o BL é uma questão eminentemente comercial entre as partes. Então, por mim, seria só isso. Obrigado, doutor Paulo. É justamente essa a discussão, né? Aquilo que é eminente privado e comercial, a Receita não teria que intervir, como ela já tem feito em muitos outros temas, né? Deixando cada vez mais o aspecto comercial entre as partes e se limitando ao controle aduaneiro, né? Acho que a checagem do pagamento dos impostos, mas a atividade exclusivamente regulatória da fiscalização. Então, eu vou devolver a palavra. Eu só queria fazer mais um adendo. Pode fazer. A questão de estoques aqui no Brasil, de segurança, a Receita já as leis aduaneiras atuais no Brasil já contemplam assim, a possibilidade disso existir, né? Existem diversos regimes aduaneiros que possibilitam que você possa fazer estoque estratégico e ter segurança aqui no Brasil. Ok? Exatamente, perfeito. Os regimes que permitem que a carga fique aqui sem que haja aí o pagamento, né, o cambial, sem que haja aí o pagamento da mercadoria, você vai aos poucos, né, desembaraçando. Exatamente. Então, agora eu gostaria de ouvir o Rodrigo Zanetti. Rodrigo, vamos falar, para você falar um pouquinho dessa consulta pública que a Receita lançou agora, acho que foi 20 de abril ou 24 de abril, se eu não me engano, sobre a descarga direta, né? Ela justifica essa medida em prol da facilitação do comércio. Para quem não está completamente ao par dessa sugestão, ela retira aquela exigência do recinto alfandegado informar que realmente ele não tem espaço para que a carga possa ser desembaraçada e ser entregue diretamente ao transportador, né, ou a um armazém externo que não seja alfandegado. Então, Rodrigo Zanetti, por favor, faça as suas considerações. Bom, uma consulta pública, dia 24 de abril, como o Dr. Tiago comentou, né, está à disposição para manifestação dos interessados, dos envolvidos até o dia 27 de maio, né? Só que essa consulta pública, Tiago, a gente estava pesquisando, inclusive ela tem até um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo, melhor dizendo, desculpa, o projeto de decreto legislativo 486 de 2019, que está tramitando na Câmara, né? E basicamente trata do mesmo assunto, né? E o que objetiva, né? Como você falou, tirar essa necessidade do recinto alfandegado, dizer que não tem espaço, né? E vai para um outro recinto apenas quando os recintos alfandegados locais não têm espaço. E também, além disso, ela retira a necessidade da chamada quantificação, que é feita toda vez que uma mercadoria desta chega, ou seja, a mercadoria, em resumo, pela consulta pública, a mercadoria que não vá para a conferência aduaneira, ela vá para um recinto, ela não necessitaria mais dessa quantificação. E isso, primeiramente, retira um pouco, no meu ver, o controle da Receita Federal. Por quê? Primeiro, a partir do momento que não necessita mais dos recintos alfandegados, essa mercadoria pode ser levada para qualquer terminal. Ou seja, a gente não sabe para onde que essa mercadoria vai, como é que ela vai ser controlada.
ou seja, na minha opinião, eu estou batendo aqui, vocês devem, mas pô, está sendo contraditório. Não, não é contraditório. É o seguinte, o que tem que ser controlado, tem que ser controlado. Ou seja, eu acho que nesse ponto existe a necessidade de um controle, porque são mercadorias a granel. A gente não sabe, pode estar trazendo amônia, por exemplo. A amônia faz explosivo. Tem a participação do Exército nesse caso. O que está sendo trazido? Então, eu acho que tem que ser um pouco modificado nesse item e também na questão da tentativa de desnecessidade do assistente técnico em fazer a quantificação da mercadoria, o que está sendo trazido. Por quê? Porque afeta a segurança nacional, né? Quando a gente fala em simplificar, desburocratizar, não é tirar a segurança nacional. O objetivo do acordo de facilitação do comércio claro, é facilitar, mas também não abrir totalmente as portas, né, para que ingresse tudo, vai entrando e sem nenhum tipo de fiscalização, né? Ou seja, essa consulta pública afeta, nós sabemos que os terminais já estão se mexendo em relação a isso, né? Os próprios engenheiros técnicos da Receita, né, os assistentes técnicos também estão se movendo para que essa consulta pública, eles vão se manifestar, obviamente, para que essa consulta pública não vigore, né, esse projeto de alteração da Instrução Normativa 1282 de 2012, né, para que continue a respeitar a segurança nacional, né? Então, ou seja, é um ponto importante, quem puder consulte, acesse, tá? Porque nem sempre o acordo de facilitação quer, entre aspas, a abertura geral das mercadorias às nações amigas, né? Não é isso. É apenas uma facilitação, mas respeito à segurança nacional. Eu podia falar sobre isso? Por favor, doutor Paulo, também quero fazer um comentário. Por favor, a palavra está com o senhor. O seguinte, com relação à descarga direta, está certo que não se pode abrir muito, não pode generalizar, mas que existem situações atuais em que, fatalmente, hoje em dia a legislação praticamente obriga você a descarregar sempre no recibo apolegado. Existem coisas que não podem ser descarregadas de maneira nenhuma em recibo apolegado. Não é com relação só a... Primeiro, existem granéis em que a operação, aqui, principalmente aqui na bacia de Santos de petróleo, granel tratado, petróleo é tratado como granel, em que você tem um controle, na atual IEM já tem uma série de limitações às operações, que na verdade são de diversos pontos. Geralmente, um navio petroleiro carrega na plataforma, tem alguns que vão direto para o exterior, mas tem alguns petroleiros que vêm para fazer transbordo. Esse transbordo pode ser... O transbordo não é recinto, vamos dizer assim. Hoje em dia é proibido. Você tem que fazer uma ficção dizendo que o transbordo está sendo feito, embora no recinto, no cais do porto, você diz que não, está sendo feito fora do cais do porto. Mas, na verdade, está sendo feito no cais do porto. Então, essas coisas que precisam ser ajustadas, porque você está sempre pedindo para fiscalização alguma coisa. Olha, você entenda que essa operação está sendo controlada, você entenda. Tem alguma coisa que precisa ser mais, vamos dizer assim, e agora, isso que a gente fala, tem fiscal que entende e tem fiscal que não entende. Tem fiscal que quer que não está escrito, não pode. Então, algumas coisas têm que ser mudadas. Tá certo que eu concordo que não precisa ser, não pode generalizar, mas alguma coisa a gente precisa mudar. Só isso. Obrigado, doutor Paulo. Eu queria fazer um comentário também, e até eu acho que é importante, eu conheço o pensamento do Zanetti do ponto de vista da economia e do comércio de forma geral, e o Fernando tocou nisso. Então, assim, eu acho que nós, né, especialistas, que lutamos pelo desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, que ele é mínimo, né,
ele é muito pequeno, tem visto o tamanho do Brasil, eu acho que a gente tem que cuidar com falar, ele não pode abrir. Né? Eu acho assim, a gente tem que abrir. A gente tem que abrir, a gente tem que derrubar barreiras, tem que reduzir os impostos, é fundamental para a nossa industrialização, fundamental para a importação de tecnologia, ainda mais no momento desse, onde o dólar está nas alturas. Então, acho que eu sei que o Rodrigo compartilha isso comigo. E é óbvio que com controle, né? Óbvio com controle. Eu entendo a tua opinião sobre essa consulta pública, mas eu acredito que no granel eu não vejo essa preocupação. Porque, como você falou no início, quer dizer, cada vez mais a Receita está fazendo um raio-x ou uma ressonância do CNPJ. Né? E os sistemas hoje de importação, essa até é uma discussão interessante no trabalho portuário, né? Porque era um trabalho que antigamente o conferente fazia, e hoje quem faz todo esse trabalho são as balanças dos próprios equipamentos. Né? Quer dizer, me faltou agora o nome, mas do que ela vai descendo, você já vai calculando, e hoje está ligado diretamente com a Receita Federal. Então, eu acredito que no granel, me parece que é uma tentativa dessa facilitação. E acredito que a Receita, ela caminhou nisso, eu acho que até, não sei se a palavra é pressionada, mas impulsionada um pouco pela indústria. Mas acho que assim, a consulta aberta, acho que é interessante que a gente acompanhe e faça aí os seus comentários. E na semana que vem, eu já vou antecipar, a gente vai ter aqui conosco o Dr. José Paulo Balaguer, que é o diretor, o superintendente adjunto da Receita Federal na 8ª Região, e o Dr. Cleiton, que é o inspetor da Alfândega do Porto de Santos. Nós vamos ter essa oportunidade, né, de tratar esses temas aí com eles. Eu vou agora começar encaminhando aí para as considerações finais. Eu acho que a gente atendeu a todas as perguntas do chat. Vou começar pelo Fernando, e depois vou passar para o Rodrigo e termino com o Dr. Paulo. Então, Fernando, para suas considerações finais. Bom, Tiago, só para finalizar, então, aquele raciocínio primeiro, né? A pergunta que fica está encerrada, então, essa discussão da entrega do BL original para fins por parte do recinto alfandegado, do ponto de vista administrativo, né? Agora, do ponto de vista civil, isso vai ter muita pano para manga. O sistema que eles adotaram hoje, em tese, ele não tá gerando problemáticas, mas pode vir a surgir fraudes, né? Recentemente teve um artigo no Estadão, domingo, no editorial, falando sobre a digitalização, né? De digitalizar para crescer e incluir. E aí ele comenta ali que para que veio esse decreto? Para o setor público, para desburocratizar. Para as empresas que essa crise trouxe, muitas afundaram. As que já estão digitalizadas conseguem nadar. E as que já estão em rede digitalizadas conseguem surfar. Então, para os terminais, é óbvio que pesa na balança o custo-benefício. Eu posso melhorar esse sistema de entrega? Posso. Mas vale a pena? Até que ponto? Né? Eu vou aguardar que haja um problema de fraude para poder investir? A crise tem mostrado que a tecnologia ela serve para você avançar. Né? Então, agradeço mais uma vez as palavras e devolvo a palavra para você, Tiago. Muito obrigado aí a todos os ouvintes. Obrigado, Fernando. Realmente, você tinha levantado essa pergunta, eu tinha notado, esqueci de te, né, qual era a conclusão, que você tinha deixado só no ar a pergunta. Então, vou passar aí para as considerações finais aí do Dr. Rodrigo Zanetti. Bom, novamente, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer muito grande discutir comércio exterior. E o que eu gostaria mesmo para finalizar, é que a Receita Federal ela começasse a ver esse futuro, esse pós-Covid, que a Receita Federal começasse a analisar a questão, como disse o Fernando, do uso da tecnologia, tá, cada vez mais, a questão de digitalização documental. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a Receita Federal, a Receita Federal agora envolve também o governo, uma redução tributária na importação, que eu acho que nós temos tributos demais na importação e envolve perda de receita, mas
Será que a gente não pode perder de um lado para ganhar do outro? Eu acho que temos tributos demais na importação, com alíquotas altas. Eu acho que o Brasil tinha que começar a conversar com o Mercosul sobre a redução de alíquotas na tarifa, na TEC. Eu até coloquei aqui a questão também de avançar com a cabotagem. Eu acho que é importante para o comércio exterior também no futuro. Ou seja, eu acho que a Receita Federal tem mãos. E eu fico preocupado porque a gente sempre vai dar uma olhada no site, no que eles estão fazendo. Eu não sei se a Receita Federal também, a gente sabe de todas as dificuldades que o atual momento nos traz, mas gostaria que a Receita Federal tivesse assim, olhando para o futuro, que a gente tem um futuro diferente para frente. Então, a gente poderia dar um passo para frente, né? Nesse momento, para que no futuro, quando voltar ao novo normal, né, que nem voltar à nova normalidade, a gente tenha cada vez mais uma legislação moderna e eficiente e que venha a desburocratizar o comércio exterior. Ok? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Fico à disposição dos colegas nas redes sociais. Muito obrigado. Rodrigo, acho que você foi preciso. Você tinha falado tinha colocado um ponto na tua primeira fala, que é a questão da reforma tributária. Isso né, a gente, há quanto tempo? Acho que desde a época que a gente estava sentado nos bancos da faculdade, a gente ouvia falar de reforma tributária, né? Então, assim, é lamentável. Eu entendo a preocupação com a Previdência, né? Porque era uma conta muito grande no curto prazo, mas... E aí, você falou, vai ser um futuro diferente. Eu acho que é um futuro diferente e no curto prazo, economicamente sombrio. Então, acho que é o momento, né, de ter uma união, que a gente também está, infelizmente, politicamente não enxerga isso, mas em prol da economia. E isso passa pela simplificação. Né? Você é conhecedora do acordo de facilitação, quer dizer, isso passa pela facilitação. Então, assim, me parece que a Receita está mais atenta a isso. Eu tenho acompanhado, né, alguns webinars onde tiveram a presença de representantes da Receita. Então, assim, esse momento está chacoalhando todo mundo. Né? Então, eu acho que é nosso papel exigir e cobrá-los no bom sentido, né, para que haja progresso nesse caminho. Então, doutor Paulo, senhor aí, vou transferir a palavra para o senhor, para suas considerações finais, e no final vou fazer um agradecimento aí a todos vocês. O senhor está com a palavra. Obrigado mais uma vez, parabéns a todos os palestrantes mais uma vez. Queria só, o pessoal falou agora no final, falar sobre o seguinte: a primeira reforma tributária, eu concordo plenamente, tá certo? Inclusive, na parte aduaneira, que eu escrevo sobre isso, é um negócio de maluco. Eu já tentei, quando eu estava na Receita, agora assim que 20 anos que eu saí de lá, 19, eu propus que se fizesse um regulamento menor, tá certo? Menor, e se proibisse que o secretário fizesse IN. Porque a gente tem que ficar vigiando todo dia qual a IN que está saindo. E quanto mais você aumenta, quanto mais escreve, mais cria dúvida na fiscalização. Eu acho que o regulamento deveria ser a lei deveria ser mais aberta, tá certo? Tá? E colocar mais responsabilidade nas partes, tanto a Receita quanto nos agentes do comércio exterior, mas ser mais simples. O negócio de ficar listando, chega o fiscal, mas não está escrito aqui, então não pode. Tá? Segundo lugar, sobre custo de importação. Só me lembrar o seguinte: o maior custo de importação é ICMS. Tá? Qualquer coisa no Brasil fica inviável. Embora a gente precise ter PIS, COFINS na importação, que é um negócio meio... Travou. Doutor, vamos ver se ele volta, está travado ainda. Assim, esquisito. Mas ICMS é uma coisa para fora, não seja difícil. Sobre cabotagem, uma coisa importante vocês lembraram, mas o mais importante, vocês trabalham com terminais portuários,
tirar da receita, tirar da lei aquilo que está escrito lá, que em recintos alfandegados não pode haver cabotagem. Ou seja, um terminal tem que ter uma parte para alfandegada e uma parte para cabotagem. Faz sentido, né? É lógico, isso não funciona na prática, tá certo? Está na lei. Então, nós temos casos aqui em que a gente tem que sempre ir ao fiscal, olha, por favor, peça aí, cara, faz um requerimento, assino. Mas é uma coisa que nenhum porto organizado vai querer cabotagem, se não tiver isso, ele alfandega todo ele e na hora não pode fazer cabotagem dentro dele, tem que pedir a receita. É um negócio assim meio que precisava ficar mais explícito na lei, tá certo? Finalmente, com relação ao BL, eu acho que as instruções normativas da Receita de entrega de mercadoria deveriam ser mais bem escritas. Ok? Muito bem, obrigado, doutor Paulo. Sem dúvida, não faz nenhum sentido, né, você querer ter um espaço reservado para cabotagem que ele não possa ser usado, né, para uma mercadoria de importação. Quer dizer, você está punindo o terminal, quer dizer, ele não está deixando ele dar melhor ocupação para aquela área. Então, realmente, essa legislação precisa deixar isso mais claro. O governo está editando a MP, né, a BR do Mar, e eu acredito que, dentre as medidas, deve contemplar aí essa facilitação. E outro ponto que o senhor colocou, e esse era no começo da profissão, era desesperador, quando a gente tinha que fazer um mandado de segurança contra algum ato da fiscalização aduaneira, era você ter certeza de qual era a legislação que estava em vigor naquele momento. Né? E lá atrás a gente não tinha internet. Quando você joga lá, você consulta o Planalto, antigamente era Lex, tinha que correr para ver qual era a última atualização, então assim, realmente era sofrido isso. Bom, gente, a gente está aqui em cima da hora, acho que a gente conseguiu abordar aí os principais temas que nós nos propusemos. Queria agradecer primeiro aí ao meu sócio, Fernando Murumisato, né, que organizou aí, alinhou aí essa discussão. Queria agradecer ao meu amigo, meu colega aí de tempos, desde os tempos da cadeiras do Colégio Santista, Dr. Rodrigo Zanetti, né, com quem eu admiro, tenho bastante respeito, e ao Dr. Paulo, né, que nos abrilhantou aí com o seu conhecimento, com a sua experiência, já vinha nos alimentando com os seus livros, e hoje a gente teve a oportunidade, eu ainda não o conhecia, de ouvi-lo aí, de compartilhar com ele aí essas reflexões. Muito obrigado, viu, Dr. Paulo? Quero agradecer a todos os nossos atendentes, a nossos ouvintes. Quero dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui o Dr. Cleiton, que é o inspetor da Alfândega do Porto Santos, e vamos ter o Dr. José Paulo Balaguer, que é o nosso superintendente adjunto, né, numa atitude eu achei até muito bonita da gente se colocar aí para fazer esse esclarecimento, explicar o que está acontecendo no momento. Tem sido um desafio enorme para a Receita. A Receita tem um público, né, um servidor com uma idade mais avançada, então está sendo um desafio a operacionalização de todos esses controles, de todo o mistério que cabe à Receita. Então, gente, muito obrigado. Fiquem em casa, que a gente já está ainda no pico aí da pandemia. Agradecer aí o pessoal que tem ajudado a gente, o staff, a Amanda, o Lucas, o Eric, por todo esse apoio, e encontro vocês aí na próxima sexta. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.